Vamos ficar muito bem informados também aqui no Revista da Cidade com o Dr. Eduardo Leite. Aliás, entendendo um pouco mais este momento que foi a semana passada. Bom dia. Tudo bem, doutor Eduardo? Tudo ótimo. Tudo jóia. Tá aí uma coisa que deixou muita gente com muitas dúvidas, né? Essa semana toda do julgamento do Carandiru, porque foi um julgamento diferente, foi um julgamento feito de uma forma coletiva, né, com muitos réus ao mesmo tempo, o que é uma coisa difícil da gente ver aqui no Brasil, né, doutor Eduardo? Além de ser difícil nós temos julgamento nessa dimensão, é muito difícil de você segurar um julgamento como esse. Eu acho que eu penso que o Ministério Público e a Defesa deverão estar sintonizados para poder chegar ao resultado final. E a doutora Ieda, que é uma pessoa que tem bastante experiência na área do júri, e o promotor de justiça também, ou seja, cada um apresentou as suas respectivas teses e acabaram chegando num resultado, isso na madrugada de domingo. E dos 26 réus que foram julgados, 23 foram condenados e 3 foram absolvidos a pedido do Ministério Público. Baseado em que foram feitas essas absolvições? É importante entender o pedido do Ministério Público em relação às 3 absolvições, porque se constatou durante o julgamento, ouvindo as oitivas das testemunhas, enfim, todas as pessoas, toda a instrução, o promotor se convenceu de que aqueles 3 policiais não se encontravam naquele andar, naquele momento. Por quê? Porque o julgamento ele foi dividido em 4, porque são muitos réus, e por essa razão foi dividido em quatro por andares. Então, cada andar vai ter um julgamento específico. Esses 23 que foram condenados, eles estavam no primeiro pavimento. Tá, isso é uma coisa que eu até ia te perguntar para que a gente entenda melhor como é que está funcionando esse julgamento, porque é uma coisa complexa, né? São muitos mortos e muitos réus. Então, como é que eles estão conseguindo chegar à conclusão de quem está sendo julgado primeiro, de quantos mortos estavam, enfim, sob o domínio daquelas pessoas que estavam naquela situação? Eles estão divididos por andares, é isso? Isso, está sendo feito por andares, então por pavimentos, que eles chamam, Tá. Então são 4 pavimentos e esse que foi julgado esse final de semana, a semana passada, foi o primeiro pavimento. Então os policiais que se encontravam, que era o grupo da Rota, que se encontrava nesse local. E esses 3 policiais que foram absolvidos, se constatou em que pese eles estavam com armamento de grosso, que eles estavam com fuzis, chegou-se à conclusão de que efetivamente eles não se encontravam naquele pavimento naquele momento, exatamente naquele momento. E além disso, de todas as vítimas que foram submetidas, que eram o objetivo, era o objeto do julgamento, nós tivemos 2 detentos, ou seja, 2 vítimas que foram retiradas do foco do processo em decorrência da causa da morte. Eles morreram, Na verdade, eles morreram com instrumento de corte, Foi arma branca, como eles Arma branca, isso. Faca, estileta, essa coisa toda. E 13 detentos, morreram sim por execuções, ou seja, disparo de arma de fogo. A gente sabe que durante uma rebelião, se existe algum desafeto ali dentro, os presos acabam por resolver a situação no meio da confusão ali, Exato. E o foco principal que o promotor levantou em relação a esses 13 detentos mortos é que geralmente os disparos foram feitos na cabeça e no pescoço. Então isso se constatou, obviamente, no exame de corpo de delito, no exame de necrópsia que se faz, no momento do IML constata essas lesões. Então, por conta dessas lesões, por conta do modus, da forma, e os policiais que se encontravam naquele pavimento, então chegaram à conclusão de que eles tinham responsabilidade em relação àquelas mortes e foram condenados, 23 foram condenados e cada um pegou 156 anos de reclusão. Faz um resumo para a gente da semana passada, mesmo porque a gente teve uma semana um tanto quanto conturbada, o julgamento ficou aí ameaçado de ser suspenso por um tempo, de ter que voltar numa outra ocasião com outro júri formado de uma outra forma. Como é que foi a semana passada, mas conseguiu terminar, pelo menos, ao final da semana com o julgamento? No julgamento anterior, nós tivemos o problema de um dos jurados passou mal durante o julgamento. E a semana passada, nós tivemos também um problema de um dos jurados também passou mal. Entretanto, o juiz suspendeu e esse jurado foi medicado, se aguardou um tempo e aí foi retomada logo em seguida o julgamento. Então, por essa razão, nós não tivemos nenhum incidente. Todas as testemunhas, o Fleury foi o ex-governador e também
também ex-secretário de Segurança da época, o ex-secretário não, mas ele era ex-governador na época, também foi ouvido. O ex-secretário de Segurança Pública também foi ouvido. O próprio diretor do presídio Carandiru na época também foi ouvido, negou inclusive que tinham armas de fogo lá dos detentos, enfim. Então, o resumo foi exatamente esse. No sábado, dos 26 réus, tão somente 4 réus foram ouvidos, né? Os demais invocaram o direito de permanecer calado, e aí foram para os debates, né? A acusação apresentou as suas argumentações, pedindo já a absolvição desses 3 policiais, e a defesa pediu absolvição, sustentando estrito exercício do dever legal, estrito cumprimento do dever legal e legítima defesa. Foram as 2 teses que foram apresentadas pela defesa. E né? Falando em defesa, eu queria que você comentasse sobre a questão da pena. Foram 156 anos. Como é que eles chegaram neste número? E isso foi definido de uma forma coletiva. Foi 156 para cada um, independente de quantos presos cada um ali conseguiu acertar naquele momento. Porque até que faz sentido a alegação da defesa, se a gente for parar para pensar, porque eles não conseguem definir se o policial fulano de tal acertou o preso fulano de tal, ou se o outro policial, quem é que acertou quem ali? Como é que eles conseguiram definir essa o que nós chamamos isso de individualização da conduta, né? Ou seja, da culpabilidade de cada um dos defeitos. O problema é que a ação ela foi conjunta, é difícil você determinar. Poderia ser feito mediante ao confronto balístico, né? Ou seja, como de fato ocorreu. Acontece que como a arma é de grande poder ofensivo e destrutivo, muitas às vezes a transfixação do projétil, né, da bala que nós chamamos, né, vulgarmente chamado bala, mas é projétil. Então o que acontece? Você não tem como fazer o confronto balístico. Por quê? Porque na verdade esse projétil não se encontra, não foi arrecadado dentro do corpo da vítima. Então não há como fazer o confronto. Consequentemente você não consegue individualizar a pena. O policial tal matou fulano, enfim. Então na verdade se trabalhou de forma conjunta, né? E essa foi uma das alegações, você colocou bem, a defesa alegou a falta de individualização da conduta de cada um dos policiais. Né? Mas ela também, de uma certa forma, ela apresentou as 2 teses, estrito cumprimento do dever legal, ou seja, eles estavam num dever legal. Foi uma tese, inclusive, o próprio Biratã foi absolvido pelo tribunal em função do reconhecimento do estrito cumprimento do dever legal do coronel. E da legítima defesa, ou seja, eles agiram em função de uma ação praticada pelos presos. Né? Essa, na verdade, foi o resumo do que de fato aconteceu. A defesa alegou e a acusação, consequentemente, também trabalhou em cima das provas que foram coletadas. A perícia foi prejudicada porque, na verdade, eliminou-se provas no local do crime e assim por diante. Então, chegamos a esse resultado. Né? Bom, como a gente já comentou, os jornais, para a gente concluir esse assunto, os jornais de hoje trouxeram até uma especulação com relação ao tempo em que isso vai levar para ser cumprida a pena de fato, porque pela quantidade de recursos que podem ser impetrados ainda, mais de 10 anos podem rolar desse processo. Como já nós levamos 20 anos para julgar, a probabilidade de 10 anos para poder rever essas condenações, obviamente, deve levar em torno disso, uns 10 anos, 12 anos. E eles continuam respondendo em liberdade enquanto isso, né? Continuam respondendo em liberdade. Tá certo. Bom, daqui a pouquinho eu volto então com o doutor Eduardo para a gente continuar conversando sobre os principais fatos da semana, inclusive o julgamento do assassinato de Elisa Samúdio, que continua, vai ser retomado hoje, não é isso? O Bola vai ser julgado. Daqui a pouquinho a gente volta a se falar. Até já, doutor Eduardo. Bom, agora a gente vai conversar a respeito do julgamento que vai ser retomado no dia de hoje, do caso Elisa Samúdio. Dessa vez, quem vai sentar no banco dos réus é o Bola. Veja aí. O goleiro Bruno Fernandes e seu ex-braço direito, Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão, poderão ficar frente a frente e ser acariados durante o julgamento do ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, que começa hoje na cidade mineira de Contagem. Bola é acusado de homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver. O advogado dele disse que seu cliente vai alegar inocência na morte de Elisa Samúdio. O ex-policial seria julgado em novembro de 2012, juntamente com os demais réus. Mas, no primeiro dia do júri, seus advogados abandonaram o plenário e ele se negou a ser representado por um defensor público. Depois disso, Bola teve seu julgamento desmembrado.
Ele se encontra preso desde 2010. Bom, mais um capítulo se inicia hoje dessa novela que já dura um tempão, né, lá no Fórum de Contagem, que é justamente o julgamento pela morte de Elisa Samúdio. Dessa vez, o Bola vai sentar no banco dos réus e dessa vez com um advogado que a gente espera que não vá embora, né? É verdade. Nós já temos, já se iniciou o julgamento. A defesa, nós temos aqui inclusive notícia que a defesa tentou suspender o julgamento, não realizar o julgamento ainda, alegando 3 questões. Primeiro, em função dos recursos que existem em instâncias superiores, e depois alegou a ausência de uma das testemunhas, que era um jornalista na época que fez a cobertura, e também a ausência da testemunha que foi o delegado que presidiu. Né? Então ele alegou, mas a juíza já afastou e já fizeram o sorteio, inclusive, dos jurados, e vai se realizar o julgamento hoje do Bola com o defensor, que foi obviamente escolhido pelo próprio réu. Portanto, hoje em Contagem iniciamos mais esse capítulo, né? Nós temos dois outros policiais que estão sendo investigados, né? Isso inclusive em função do último julgamento que esses dois policiais apareceram no último julgamento, na verdade, né? Então estão sendo investigados e ainda nós temos mais 2 outros réus que vão ser julgados ainda, que é o Emerson Marques de Souza e Elenilson Vitor da Silva, que também tiveram a participação nesses casos, né? Esses não são ex-policiais? Não. Esses não. Esses, na verdade, tiveram alguma participação no episódio, né? E o goleiro Bruno Fernandes, que foi condenado a 22 anos. Tivemos também o Macarrão, que foi condenado a 15 anos. E a Daiane foi absolvida, né? E a Fernanda foi condenada a 5 anos, que cumpre em regime aberto, né? Tá. Esse é o histórico em relação ao caso da Elisa Samúdio. No caso do Bola, hoje ele vai ser julgado exclusivamente pelo caso da Elisa Samúdio e não por supostos outros crimes que ele venha a ter cometido, né? Isso é verdade. Na verdade, ele responde outros crimes de homicídio, né? Porque, segundo consta, ele era um matador de aluguel. Isso, informações que nós temos. E por essa razão, ele responde outros crimes de homicídio. Agora, neste caso específico, ele responde pelo homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver, haja vista que até hoje não se encontrou o corpo da vítima, da Elisa, né? Tá. Então ele responde. O que define duplamente qualificado? Significa o quê? Na verdade, o que você tem lá as qualificadoras: motivo fútil, motivo torpe, emprego de veneno, por meio cruel, por asfixia e daí por diante. Depois então, quando configura 2 dessas situações, seria exatamente. Então, por exemplo, neste caso, eu não me lembro exatamente, mas o é torpe, o é fútil e que impossibilitou a defesa da vítima. Então, são 2 qualificadoras. Tá? E a terceira, que é a ocultação de cadáver, para aumentar a pena, na verdade, né? Ele não tem nenhuma condenação ainda, ele está respondendo por outros homicídios. Ele está respondendo, foi absolvido por um outro homicídio que ele também estava respondendo, foi absolvido. Esse aqui é o segundo julgamento que ele participa e tem outros homicídios que ele ainda vai ser julgado. Esse histórico, apesar de que isso não entra dentro do processo da Elisa Samúdio, mas esse histórico pesa para os jurados no momento da condenação ou da absolvição? O Ministério Público não pode tocar, é vedado, né? Ou seja, a lei proíbe que ele toque em relação aos outros crimes de homicídio que ele está respondendo, tá? É proibido isso. Não pode se falar na ficha de antecedentes. Se isso de fato acontecer, pode ocorrer a dissolução do conselho de sentença, ou seja, porque o conselho de sentença ele não pode ser contaminado por informações de outros processos. Só pode ser trabalhado em função daquilo que existe nesse processo propriamente dito. Então, portanto, o Ministério Público não pode chegar lá e falar, ele está sendo julgado por outros crimes de homicídio, ou seja, utilizar a ficha de antecedentes para buscar uma condenação. Porque cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, como a questão da individualização da conduta, ou seja, está se individualizando a conduta em relação à Elisa, neste caso do Bola, entendeu? Então, isso acontece para cada julgamento. Então, a lei proíbe qualquer utilização
de informações de outro processo. Só para a gente concluir, deve ser um julgamento demorado, deve levar a semana toda também, tem muitas testemunhas? Tudo indica que esse julgamento termine até quinta ou sexta-feira, né? Tá. Eu acho que isso, então vamos chegar a um resultado até o final de semana. Então a gente vai continuar acompanhando, o doutor Eduardo Leite volta para contar pra gente o que está acontecendo ao longo da semana aí, em todos os casos de grande importância, como sempre. Sem dúvida. Doutor Eduardo, você faz contato através do Facebook, facebook.com/500 melhores júris, com muita informação legal para você acompanhar por lá. Obrigada, doutor Eduardo, ótima semana. Ótima semana para você Obrigada também. Obrigada para você também.